Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo do livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós queremos agradecer a presença de todos que participam sempre aqui conosco, ao vivo, ou aqueles que assistem depois, nos enviam seus comentários, suas dúvidas, é sempre muito gratificante. Os vídeos do estudo ficam disponíveis no canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas, a partir de 20 horas, toda terça-feira. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos da doutrina e os ensinamentos desse livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, ou 10, né? Estudo 11, capítulo 10. E o título do capítulo é Lições de Alta Magnitude. Então, agora vamos desligar o nosso áudio para que eu possa fazer a oração inicial e a gente possa começar o estudo de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, sobre a doutrina espírita, sobre o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje, graças a Deus. Então, vamos partilhar nosso resumo, que quase nem dá para fazer muito resumo. Congelou aí. Tem uma congeladinha aqui. Bom, está partilhado, né? Estão vendo que dá uma congelada aqui? Está tranquilo? Ok. Beleza, vou começar a ler, então. Bom, o estudo 11, capítulo 10, lições da alta magnitude. Miranda continua contando do serviço que eles estavam fazendo, né? Que exigia esforço, abnegação, pois quanto mais eles atendiam os espíritos em grande sofrimento, outros mais chegavam quando os cadáveres eram trazidos pelas ondas e atirados às praias, ou resultavam da desencarnação daqueles que tinham ficado inconscientes e, porque não tinham recebido assistência, não resistiam aos ferimentos, estavam esgotados das forças, desnutrição, infecções, aí também eles também estavam desencarnando, né? A Ana, que ela tinha um archote, ela continuava erguendo o archote de fluidos luminosos, de forma que pudesse haver uma claridade específica na noite espiritual, ao tempo que também contribuía com a sua valiosa ajuda. Nesse momento, ele conta que o padre Marcos falava a um pequeno grupo de cristãos católicos que ainda se imantavam aos despojos materiais. A sua voz era meiga e gentil, informando-os que a morte não deveria ser vista como uma grande desgraça. Aí o padre vai falar, amoroso: todos, quando nascem, estão assinalados para morrer, porquanto esse é o ciclo da vida. O oposto de vida não é morte, mas renascimento. Aí, nesse momento, tem uma observação aqui, que no livro Vida e Morte, tem uma mensagem de Joana de Anjos, 22 de maio de 2009, e aí está o link para quem quiser ver a mensagem inteira, eu tirei o trechinho, que vai falar o seguinte, que o príncipe Siddhartha da Gautama, o Buda, né, por volta de 400 a.C., após ter se iluminado, ele interrogou os seus discípulos, indagando qual era o oposto de morte, e eles responderam que era a vida. Após reflexionar por momentos, o nobre mestre redarguiu que o inverso de morte é renascimento, porquanto sempre se está na vida, quer se deambule através do corpo físico ou fora dele. Então, a gente vê como é que o Buda foi enviado por Jesus mesmo, e ele já estava falando que Jesus já também só veio para confirmar, né? Que a vida é uma só, né? Assim sendo, a morte não significa o fim da vida, mas a bênção do renascimento em outra dimensão, plena de vibração e de progresso. Cada um, continua o Buda falando, né? Cada um desperta conservando os valores com os quais adormeceu. Aqueles, porém, aí já é o texto da Joana, né? Aqueles, porém, que da existência terrestre somente cultivaram os sentimentos negativos, atados às paixões nefastas,
profundamente vinculados aos vícios, com dificuldade separam-se dos despojos em degradação, dando prosseguimento à alucinação em que se compraziam. O que conta na hora da morte é a forma como vivemos a existência terrestre. Então, se for para acrescentar só, vamos continuar com o texto, depois a gente faz os comentários. Então, o padre Marcos continuou dizendo: Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação das suas palavras luminosas. Então, aqui nós temos 2 pilares da doutrina espírita que eu quis trazer aqui para a gente recordar, né? Quais são os 5 pilares? A existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, pluralidade das existências, que é a reencarnação, e pluralidade dos mundos habitados. E Jesus vem trazer a confirmação da imortalidade da alma e a comunicabilidade com os espíritos. Aí estava comprovado que isso existia, né? Isso a gente detalha bastante quando estuda esses 5 pilares. Aí, então, continuando, o padre Marcos falou: graças ao seu retorno, é que o evangelho pôde ser confirmado e a mensagem de que é portador tornou-se esperança de todos aqueles que sofrem, sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. O retorno de Jesus, né? Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera a todos, é dever de todo cristão, cuja doutrina se assenta na certeza da vitória da vida sobre a morte. Enquanto o padre falava, Abdul, Ivon, Oscar e o Miranda, agora acompanhados de 2 espíritos indonésios que se ofereceram para cooperar com eles, trabalhavam na libertação dos recém-desencarnados, com os vínculos fortes mantidos com os corpos, na condição de frutos do materialismo a que se aferravam. À medida que cada um era liberado, o espírito experimentava como uma vertigem e tombava, quase inconsciente, sendo retirado de imediato do pequeno círculo para a área de transporte. Estava atendendo, aí libertava ele, desligava o espírito da carne, aí ele tombava, tinha uma vertigem e já levava eles para outra área, para o transporte, né? Aquele grupo que tinha ajudando sempre. Continuou o padre. Felizes somos todos aqueles que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo e que o temos na condição de caminho, verdade e vida. A ele, vinculados pelo amor que nos dá sustento às emoções, morte é vida, e infortúnio é bênção, porque nada acontece sem a sua permissão superior. Enfrentai a tormenta do desespero como os seus discípulos, quando na barca frágil, ante a tempestade ameaçadora, que, temerosos, lhe pediram auxílio, e ele acalmou os ventos e tranquilizou as ondas. Em Jesus temos o seguro navegante, que conduzirá a barca da nossa imortalidade ao sublime destino da paz. Não temais, pois, permanecendo confiantes e ajudando-nos a ajudar-vos. Por mais assustador que se vos apresente o fenômeno da morte orgânica, a vida é um triunfo sobre todas as injunções e nada a consegue destruir. Por isso, abandonar o veículo carnal, que já não tem utilidade, agradecendo-lhe a cooperação durante a jornada concluída, e avançar com segurança pelo rumo da imortalidade, constitui motivo de infinita alegria. Novamente serão encontrados os afetos que vieram anteriormente e que vos aguardam, reorganizando as famílias através dos abençoados laços do amor. Portanto, alegrai-vos e confiai, porque as dores afligentes de agora, logo mais, serão um capítulo do passado vencido. Silenciando por momentos, a fim de que as suas palavras pudessem ser ouvidas e entendidas, permaneceu em prece, que o adornava de tênue claridade espiritual. Tomados de emoção natural, os ouvintes choravam e pediam ajuda, o que a todos nos sensibilizava. Nesse clima de elevadas vibrações do amor e de compaixão, podíamos perceber o valor dos sentimentos da afetividade no intercâmbio com os irmãos mais angustiados. Ao mesmo tempo que nos alegrávamos com os resultados da convocação do padre Marcos, constatávamos os resultados infelizes decorrentes da leviandade e da ilusão a que se permitem os indivíduos que se encontram distantes do conhecimento da realidade espiritual. Então, vamos colocar 2 referências aqui agora, que é no momento que a gente vai recordar, porque a gente já falou sobre isso em algum momento, talvez
não sei se foi nesse livro, foi no outro, sobre o passamento, né? Está no livro Céu e Inferno, a parte segunda, e aí Kardec vai trabalhar sobre essa hora da morte. No item 6, fala, na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Então, esse torpor aqui que ele fala é aquilo que o Miranda estava falando, que o espírito era desligado, dava uma tonteira, uma vertigem e já tombava para um lado. Eles estavam no momento da perturbação, né? Então, a perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. No item 8, vai falar que a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Nós já falamos isso também. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. No item 12, a gente vê sobre a morte violenta, que estava acontecendo ali, né? A história do tsunami, a maioria teve morte violenta, alguns ficaram ali, como ele fala, que não teve assistência e foram, aos poucos, sentindo a desencarnação, mas a morte da maioria foi desse jeito. E ela, na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial acontece previamente à separação do perispírito. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido e sente, e pensa, e acredita-se vivo, prolongando essa ilusão até que ele compreenda o seu estado. Vamos parar aqui para os nossos comentários. E aí, o que vocês acharam desse trecho aí? Tem bastante coisa que a gente já viu, mas tem umas coisas interessantes, né? Diferentes. Comenta aí. Sultânia, me ouve bem? Tudo. Essa perturbação, né? Você falou que, né, tem uma variação que pode durar alguns dias ou anos, né? Ou séculos, né? E isso é uma constatação, né, de vários livros que a gente lê, porque tudo vai depender da forma como você tem lidado com a vida, né? Se você é muito materialista, se você é muito apegado às coisas do corpo físico, da vida física, da vida material e não se preocupou com a vida espiritual, você vai ter mais dificuldade, né, para se desligar. Você vai ter muito apego. E eu até diria que nem sempre é assim, não é nem tanto ao mar nem tanto à terra, porque existem pessoas que, apesar de espiritualizadas, têm dificuldades para se desapegar da família. Exato. Né? Acontece muito isso também. São pessoas super espiritualizadas, mas que têm um apego muito forte, né? Com filhos, com pai, mãe, enfim, com a família, e também tem essa dificuldade. Porém, a forma como vai ser desligada essa pessoa é diferente, por elas ter um contato, uma conexão com a vida espiritual, diferente de quem não tem isso, né? Não se preocupou com isso. Então, existe uma diferença que a gente pode observar, né? Que a gente deve ter essa preocupação de como será que a gente vai, né? Como é que vai ser quando for com a gente, né? O que será que vai ser? Então, a gente tem que pensar, muito embora a gente tenha o amor pelos nossos familiares, a gente vai ter que se despedir, né? Até porque, como somos espíritas, a gente sabe que é apenas uma transição, né? É apenas um período temporário, né? O que falou aqui no finalzinho da história que o Buda fala, né? Aí a Joana completa. Que conta na hora da morte é a forma como vivemos a existência terrestre, né?
e você falou sobre a história. Tudo vai pesar na balança, né? Realmente. O que o Miranda colocou aqui no finalzinho, que ele fala que ele estava constatando os resultados infelizes diante dessa leviandade da ilusão que os indivíduos se encontram distantes do conhecimento da realidade espiritual. Então, aqueles que têm algum conhecimento já pesa diferente, eles podem ter apego. Não digo que a pessoa tem um conhecimento, vai ter apego à matéria, carro, casa, não. Mas, como você falou, acontece muito. Já contei até vocês aqui o caso da mulher que tem o livro ali no lado de Teresa que a gente leu lá nos nossos estudos, e ela ficou mais de 2 semanas, e ela era trabalhadora do centro, 14 anos que ela estava lá trabalhando, ou ficou 14 anos, sei que ela estava vários anos trabalhando no centro, e ela estava muito apegada à filha, família, tudo. E ela não conseguiu sair durante 2 semanas, ela ficou naquela perturbação ali, né, dentro da passagem, no umbral, como a gente fala, e ela vai contando isso no livro, né, que é um livro psicografado, e realmente, ela tinha conhecimento da realidade, só que aí o apego da família perturba, né? A pessoa fica desequilibrada emocionalmente. E aí, do outro lado, a consciência é muito mais sensível, né? É a consciência de espírito, que a gente tem que começar a treinar desde já, a desenvolver a nossa consciência de espírito. E quando a gente está lá de lá, a gente realmente sente. Então, é o que você falou aí. Vai pesar em tudo, não é só quem é materialista fica muito tempo. Ele fica do tempo, quantidade, quanto mais é apegado à matéria, mais tempo ele vai durar agarrado no corpo. Isso aí é o lance. Tem o apego à matéria, tem o apego às ideias retorcidas. Vamos falar mais na frente, vai aparecer até que o pessoal fica esperando o anjo. Não sei se vocês leram, vocês vão ver. Alguém quer falar mais alguma coisa desse trechinho? Eu queria falar. Vai. Eu acho que, eu não sei se com vocês, mas no estágio que eu estou, não tenho a menor ideia como é que vai ser esse momento, entendeu? O quanto de desapego eu tenho, o quanto eu estou ligada à minha família, o quanto, que coisas eu já fiz que eu ainda não sei o quanto eu errei, né? Que vai ser na hora, vai ser julgado mais para frente. Então, ainda para mim é um ponto de interrogação, mas é bem interessante, claro, o tema, mas para mim não está nada fechado, não, sabe? Acho que para ninguém. Eu acho que nenhum de nós aqui tem certeza do que vai acontecer, né? Mas é o que eu sempre falo aqui para vocês, eu quero que vocês tenham isso em mente, que eu escuto isso todo dia. As palestras que eu vou ouvindo ao longo dos dias, ao longo da semana, toda hora eles repetem. Nós estamos aqui nos esforçando. Então, só isso já ajuda muito. Nós estamos conscientes que precisamos melhorar. Outra ajuda muito grande. Então, a partir do momento que a gente está nesse esforço e nesse movimento, nós estamos atraindo nossos amigos espirituais para nos ajudar. Então, não é que a gente vai chegar lá e já vai abrir aquela cortina e todo mundo de branco recebendo, não é isso que eu estou falando. Estou falando que nós temos tudo para poder estar bem acolhidos e no sentido que a gente está se esforçando e já está ciente. Aí, no momento, por exemplo, de uma perturbação, que a gente tiver ali está vendo que está perturbado, mas começa a ver um ou outro parente, né, que já foi para o outro lado, ou a gente começa a ter noção, porque você vê o livro Voltei, quem escreveu o livro lá, Jacob, né, ele tem um codinome lá, ele era trabalhador espírita há anos também, e ele ficou injuriado, porque ele não tinha luz, todo mundo tinha luz, e ele estava sendo recebido por Bezerra de Menezes, pelo aquele que a gente leu também no outro livro, que é o protetor lá de Minas, o Eurípides Barçanufo. Então, vários espíritos de luz, mas ele estava chateado, porque ele achou que ele já devia ter alguma luz. Então, isso tudo é muito relativo. Nós estamos num caminho, nós estamos nos esforçando. Essa preocupação a gente tem que deixar, a gente sabe que existe, né, essa dúvida, mas temos que deixar por conta do que a gente está fazendo para se melhorar. E aquele lance, deixa por conta do nosso desígnio divino e vamos em frente. Quem mais quer falar? Quem voltar? Quem falou aqui no chat? Irmão Jacob, né, que a Carla colocou aqui, é isso mesmo. Então, vou continuar aqui agora com o texto. Continuando o resumo. A Miranda vai contar que ele estava vendo, né? Ele comentou ali que estava vendo o pessoal lá, poxa, naquela ilusão, e aí ele vai ver também fenômenos dolorosos de licantropia. E disse que tinha muitos e que se constrangia todos eles. Quer dizer, imagina
são 230 ou 240 mil pessoas que morreram. Então, digamos que eles estão lidando ali com 100 mil nesse trechinho ali. Imagina a quantidade, os cadáveres chegando. E muitos ele olhava e via as faces animais, porque é aquele lance, a pessoa já estava, né, numa vibração, numa ligação, numa sintonia que estava... E eles explicam muito que esse local aí era muito procurado para turismo sexual. Então, ele disse que via muitos, e isso levava eles à reflexão, tanto em relação àqueles que padeciam disso, né, como aqueles que se tornaram vítimas medrosas dos algozes. Então, eram espíritos que assumiam essa forma para assustar mesmo, que a gente sabe que tem isso, né, que assumem formas grandes de animais, tudo, e outros que vão sendo hipnotizados ficam com medo, e ele fala que se tornaram vítimas medrosas desse algoz, afinal de si mesmo, porque, na verdade, eles é que tinham feito as coisas para se tornar, né, aquela forma animal. Vou explicar um pouquinho mais à frente. O desconhecimento das leis da vida faz que o espírito mergulhe no mais abismal estado de primitivismo, não se interessando pela ascensão espiritual. Então, observação aqui no livro Diálogo com as Sombras, o Hermínio Miranda, ele é outro Miranda, no capítulo 12 vai falar de deformações. Ele explica aqui que é claro que o hipnotizador ou magnetizador, isso desencarnado, né, não pode moldar à sua vontade o perispírito da sua vítima, mas ele sabe como movimentar forças naturais e os dispositivos mentais de forma que o espírito, manipulado com perícia, acaba por aceitar as sugestões e promover no seu corpo perispiritual as deformações e condicionamentos induzidos pelo operador das trevas, que funciona como agente da vingança por conta própria ou alheia. Então, eles às vezes, fazem vingança por outra pessoa que contratou eles, né? A gente sabe. Tem lá aqueles juízes que a gente viu na Cidade das Trevas, lá, na Cidade da Justiça, que vão falar, você é uma loba, e vai começar a induzir, e aí a pessoa com a culpa, né? O espírito com a culpa acaba se transformando, porque aquilo ali é uma transformação feita pelo próprio espírito. As deformações pelo poder da treva, vingança própria. Nessas condições, a vítima acaba por assumir formas grotescas, perde o uso da palavra, assume as atitudes e as reações típicas dos animais e é segregado, por tempo imprevisível, de todo convívio com criaturas humanas normais e equilibradas. Isso aqui é o Diálogo da Sombra, o livro Diálogo da Sombra, já é uma observação sobre como acontece. Vamos voltar para o livro. Miranda continua dizendo: as crenças religiosas que lhes ofereciam estados de glória, logo após a morte biológica, mantinham alguns que se davam conta do fenômeno da morte, aguardando a chegada dos anjos mitológicos. Então, são aquelas pessoas que acreditam que quando morrer vai virar anjo, ou vai receber um anjo e vai levar elas. Então, ele fala, as crenças religiosas, eles ficavam aguardando a chegada dos anjos e se desesperavam. Aí se tombavam na blasfêmia e na revolta, reclamando contra o abandono em que supunham encontrar-se. Não sei se vocês lembram aqui daquela mulher, tem um espírito lá no livro Céu e Inferno, que ela fica injuriada, ela reclama, eu paguei tantas missas, eu vivia ajudando a igreja, não sei o quê, por que ninguém veio me buscar revoltada? Só porque achou que, fazendo aquelas, né, vagava, sei lá, as indulgências, se fosse, e achou que conseguiria os anjos pegarem depois da morte. Aqui é o que ele está contando a mesma coisa, as pessoas que ficam nessa ilusão. Aí ele fala, essa transferência de responsabilidades dos nossos atos para a divindade, além de ser uma atitude profundamente leviana, é muito cômoda, porque proporciona uma visão totalmente distorcida da realidade, transferindo-a para o mundo da fantasia e da mágica, no qual tudo é possível. Então, a pessoa quer que o outro salve, quer que o outro ajude. E olha que tem muita gente que pensa assim, hein, gente? Não, inclusive, a gente não pode falar não, que a gente, com certeza, tem amigos que querem, no fundo, acham que vão ser salvos. E a pessoa tem que perceber que é ela que tem que se salvar. Utilizando a gente está estudando para isso, utilizando esses conhecimentos, utilizando o Evangelho de Jesus, nós temos que entender que nós é que vamos nos salvar, né? Que a gente que está melhorando o nosso espírito. Aí vem o Miranda continua dizendo, somente quando o ser humano desperta realmente para a consciência de si mesmo, das responsabilidades que lhe dizem respeito, é que tem início o processo de descobrimento da verdade e do dever.
Enquanto isso não ocorre, fazem a transferência para os outros de tudo quanto lhes diz respeito. Seja na ocorrência infeliz, aos demais culpando, ou na necessidade de evolução, esperando que os anjos da misericórdia por eles operem de maneira sobrenatural e privilegiada, liberando-os do esforço que deve ser empreendido para a autoiluminação. Uma pessoa que tem que se esforçar para se melhorar e conseguir evoluir. Vou fechar mais um pouquinho, que nós já estamos com 7 minutos para fechar essa sala. Vamos continuar rapidinho. Logo após a conclusão do Padre Marcos, o nosso mentor, que é o Dr. White, lembra que era o médico, desde o começo do livro está falando, aqui ele fala, o mentor foi lembrar que era o mentor, o Dr. White, ele fez alguns esclarecimentos. Todas as ocorrências contribuem para o nosso processo de crescimento na direção de Deus. Até agora, infelizmente, as religiões firmam-se em condutas mágicas e não racionais, não responsabilizando os seus fiéis a respeito dos seus atos, que respondem pelas consequências que sempre os alcançam, normalmente em clima de aflição, por causa de seus conteúdos morais negativos. Então, as outras religiões, a maioria, não fica responsabilizando. Eu acabei de falar aqui, nós que somos responsáveis pelo nosso crescimento. Então, eles apresentam os seus deuses ou profetas especiais, alguns dos quais, desses deuses e profetas, são vítimas de transtornos de conduta, que misturam as informações superiores com os seus próprios conflitos, dando lugar a revelações castradoras e perversas. E propõem-se como responsáveis pela palavra de Deus, que eles falam que, né, estou trazendo da palavra de Deus, e humanizando e limitando as suas paixões, distante da grandeza infinita do Criador. E geralmente essas seitas, essas religiões, mais preocupadas com o exterior, fórmulas e preceitos, do que com o sentimento interno dos devotos, laboram, né, trabalham pela quantidade de adeptos, sem maior preocupação de os qualificar para a existência breve na Terra, e a seguir a imortalidade de quem se encontra mergulhados. Incapazes de entender a causalidade absoluta do universo, ou seja, a causa está no mundo espiritual, eles elaboram seus conceitos na linguagem pobre das suas necessidades e arrastam as multidões que ainda não sabem pensar, trabalhando-lhes o fanatismo doentio como um mecanismo de salvação imediata, bastando pequenos esforços humanos para a eterna recompensa ou, quando isso não é conseguido, a terrível punição eterna. Então, é o céu ou é o inferno, sem a mínima possibilidade de receber misericórdia ou compaixão. Vou fechar mais um trechinho, que aí depois a gente comenta mais no início da outra sala, para continuar o mesmo assunto. Então, apesar disso, apesar de tudo isso que eles falam ali, eles informam com soberba que o Pai é todo amor, também toda misericórdia. Então, com quem tem céu tem inferno, essa é uma colocação paradoxal absurda, né? Quando tem inferno, como é que você vai dizer que Deus é compaixão, Deus é misericórdia, né? Cambaleiam, né, esses adeptos, então, no mundo físico, esses autômatos da fé, sendo transferidas para o mundo espiritual as multidões equivocadas e engessadas nessas informações equivocadas, assimiladas sem raciocínio, sem a preocupação, porém, da autoiluminação. Os seus dogmas escravizam-nos ao temor e mantêm-nos na ignorância em que se encarceram, sendo muito difícil esclarecê-los nas primeiras tentativas após a morte. Então, essas pessoas que estão sempre já ligadas há muitos anos num modo de pensar, né? Eles, depois que os primeiros momentos após a morte, eles não conseguem calcular. Ninguém fala, olha, veja aqui, você está desencarnado, você continua vivo. Não adianta, não é para falar dessa maneira. Você vai chocar mais a pessoa ainda. Eles sempre falam isso. Inclusive, quando tem essas reuniões mediúnicas, eles falam que você não pode ficar falando para o espírito que ele está morto. Tem que falar com ele, conversar normalmente, até ele se dá conta, entende? Eles têm algumas estratégias de conversa, né, do dialogador, e aí não é assim que você vai falar de cara. Então, eu vou ler só mais esse parágrafo aqui, e aí a gente vai ter que passar para outra sala já já. Então, ele fala que nesse estágio de sofrimento, que a compaixão dos céus devolve esses sofredores de volta à abençoada escola terrena para o ministério da reencarnação. Ou seja, nesse momento que a pessoa não consegue entender, fica lá realmente, passa tempo e ela está lá, não está aceitando, ela acaba voltando na reencarnação em expiações severas ou provações rudes,
facultando-lhes o entendimento das leis de justiça e dos deveres que devem constituir a pauta de todas as existências. Agora, mesmo negando a doutrina dos renascimentos, da reencarnação, isso não impede que ela seja uma lei universal. É igual se a gente pega um copo e você falar, eu não acredito na lei da gravidade, e solta o copo e vai cair o copo, não tem jeito. E não impede, isso acontece em toda parte, sem a qual nos manteríamos nas faixas iniciais da evolução, sem chance de desenvolvimento intelecto-moral. Perfeitamente compatível com a lei de progresso, que somente ocorre ao longo do processo das experiências pessoais, a reencarnação, no caso, a pouco e pouco, faz que o Deus interno desenvolva-se e agigante-se no imo do espírito, emanando a Deus. Faltam 2 minutinhos, dá para ler do restinho. Acompanhando as dores que dominam esses milhares de espíritos equivocados na sua maneira de acreditar na vida abundante, mais uma vez, damos-nos conta de como ainda vivemos na infância espiritual. Vou passar para deixar isso para a próxima parte e falta 1 minutinho só. Tá tranquilo aí? Podemos passar para a próxima sala? Que aí a gente pode fazer o comentário, né? Falta E aí, então, para fechar aqui o finalzinho, ele está falando sobre isso, que ele está chegando a essa conclusão, né? E que quem está falando aqui é o Dr. White, né? Lembra? Aí ele vai falando que, com esses milhões de espíritos, dessa maneira que ele vê, como eles acreditam nessa vida abundante, eles veem que chega à constatação que é uma infância espiritual. E aí ele vai continuar dizendo que todo mundo, né? Qualquer religião sempre foi informado que a vida prossegue, né? A vida sempre se fala que a vida... O espírito, ele não fala do espírito imortal, mas fala que a vida continua. O espírito, Jesus falava, né, que a vida é eterna, né? Falava, a vida é eterna. Então, vamos passar para outra sala e a gente vai comentar lá. Tá bom? Até já.